IRB Brasil dispara 12% após o BTG fazer sua indicação. Será mesmo que é uma das melhores para o ano de 2025 como a resseguradora do ano? E parece que o jogo está virando. O lançamento do Plano Nacional de Ferrovias agora depende de um acordo com a Vale. Já na renda fixa, temos aqui o Tesouro Direto, com a venda dos pré-fixados disparando 61% em meio às taxas recordes que os títulos estão oferecendo. Mas será mesmo que chegam a 17%? Bem, essa matéria aqui está abrangendo como ganhar mais na renda fixa ao comprar agora e vender depois, quando as taxas caírem. E a Taesa está trazendo um comunicado ao mercado importantíssimo para os seus acionistas relacionado a um dos seus maiores empreendimentos. Já a Copasa está prevendo investimentos recordes para os próximos anos, o que pode refletir para você como acionista da empresa. E qual seria o fundo imobiliário que comprou 15 imóveis do grupo Carrefour por essa bagatela de 725 milhões de reais? E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar com essa matéria relacionada ao IRB Brasil, que subiu 12% após a indicação do BTG Pactual, exatamente como podemos ver aqui no dia 23 de dezembro, a repercussão que trouxe no mercado, com uma valorização de 13,99% apenas esse dia, onde podemos ver que na semana do dia 23 de dezembro, as ações do IRB Brasil valorizaram 13,99%. Isso pelo menos até a data de gravação desse vídeo aqui. E exatamente como eu tinha trazido, inclusive na comparação da BB Seguridade com a Caixa Seguridade, e eu trouxe essa pimentinha no final do vídeo. Sendo que o BTG Pactual indicou que a resseguradora é uma das suas melhores apostas para 2025. De acordo com os analistas da empresa, eles disseram que a combinação da recuperação operacional contínua, o impacto positivo de uma Selic elevada e o potencial pagamento de dividendos os deixaram otimistas com a ação. Trazendo, entre aspas, nosso viés continua positivo, suportado pelo aumento da taxa Selic e uma recuperação contínua no desempenho da receita devido à crescente demanda por seguros ou resseguros, impulsionada pelos efeitos climáticos. Essa perspectiva positiva é ainda mais reforçada por nossa confiança aprimorada na equipe de gestão liderada pelo CEO Marcos Falcão e pelo VP de resseguros Daniel Castilho. Fecha aspas. Então, em resumo, tem 4 elementos principais aqui. A recuperação operacional contínua, mencionada pelo BTG Pactual, onde eles estão enxergando que o IRB tem mostrado sinais de estabilização após enfrentar desafios significativos nos últimos anos. Também, o impacto positivo da Selic elevada, como temos visto. A Selic já aumentou para mais de 12% e a expectativa do Copom é aumentar mais 1% nas próximas 2 reuniões, chegando a mais de 14%. Também, a demanda crescente por seguros e resseguros, trazendo aí à tona os eventos climáticos extremos que aumentaram a busca por cobertura de riscos, beneficiando o setor de resseguros. Gestão confiável, porque essa liderança do CEO e também do VP, ou seja, o vice-presidente de resseguros, reforça esse otimismo na visão do BTG Pactual. E que ainda complementou que as projeções de resultados do lucro líquido para 2025 é de 525 milhões de reais, podendo alcançar 600 milhões de reais caso o índice combinado, ou seja, a medida de eficiência operacional, fique abaixo de 100%. Também o crescimento estimado fica em torno de 75% de aumento em relação ao lucro esperado para 2024, de 360 milhões de reais. Com isso, o preço-alvo das ações, segundo o BTG Pactual, são de incríveis R$ 56,50, o que implicaria numa alta de aproximadamente 50% com base na cotação do pregão antes do Natal. Mas e aí, seria mesmo? Afinal, lembre-se que sempre tem a máxima do mercado, ou seja, ele reage na expectativa e corrige quando o fato está consumado. Mas deixe aí nos comentários a sua opinião a respeito do IRB Brasil. A verdade é que temos visto aqui o IRBR3, que são as ações ordinárias da empresa, caindo 4,78% nos últimos 12 meses, mesmo depois dessa agulhada que as cotações fizeram na última semana, batendo os R$ 42,85, o PL ficou barato, apenas 6,81, com o PVP incrivelmente descontado de 26% em relação ao valor patrimonial, mas lembrando que ela não paga ainda dividendos, porque empresa que não é lucrativa não tem condições de pagar dividendos, até porque a base acionária do IRB Brasil é gigantesca e o pagamento de dividendos com o lucro que o banco está tendo nesse momento após os resultados do terceiro trimestre, realmente seria um dividendo pífio. Provavelmente irritaria mais o investidor do que traria felicidade. Então, por enquanto, esses indicadores aqui são muito bons pelo que estamos vendo em relação à recuperação do IRB Brasil. E na sua opinião, deixa aí abaixo. Lembrando que a família Barsi não só investe no IRB Brasil, como também faz parte dos conselhos.
Na sequência agora vamos falar do lançamento do Plano Nacional de Ferrovias, que está dependendo de um acordo com a Vale. Olha que interessante. Aqui tem o potencial para transformar a logística brasileira através desse Plano Nacional de Ferrovias, mas vai depender dessas negociações com grandes concessionárias, especialmente a Vale, além das repactuações com a Rumo e a MRS. O plano está prevendo aí um investimento público superior a 30 bilhões de reais, com foco em melhorar a infraestrutura de ferrovias do Brasil. E como seria esse acordo com a Vale? Bem, primeiro, forçaria uma renovação antecipada. Aí a Vale precisa negociar essa renovação das concessões das ferrovias da estrada de ferro Carajás e Vitória Minas. Lembrando que recentemente teve um imbróglio forte aí com o governo a respeito deste assunto. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, até porque o foco não é falar sobre política. Mas sim, teve uma dificuldade grande. Quem acompanhou o Ativo Virtual está entendendo perfeitamente, porque eu trouxe em vários vídeos do Giro Rápido do Mercado, e agora parece que a situação está pendendo a favor da companhia, com essa necessidade do governo, um investimento de 30 bilhões de reais, o que vai fazer com que o governo busque antecipar esses pagamentos de 10 a 15 bilhões de reais propostos pela Vale para financiar parte do seu plano. E essas ferrovias são cruciais para o transporte de minério e apresentam alta eficiência logística. E é claro que existem outras repactuações a serem feitas. Com a MRS, 2,6 bilhões de reais, como a matéria mostra aqui, com a Rumo, 1,5 bilhão, e sim, a Vale entre 10 e 15 bilhões de reais. Os recursos adicionais virão de indenizações relacionadas às outras concessões, como a Ferrovia Centro-Atlântica e a Malha Sul. E quais seriam as ferrovias, ou seja, os projetos que são contemplados? Primeiro, o Ferrogrão, que ligará Mato Grosso ao Pará, facilitando o escoamento de grãos pelo Arco Norte. Especialmente, o mercado está esperando um leilão que ocorra já no ano de 2025, e as empresas internacionais já demonstraram interesse, inclusive de acordo com essa matéria. Também tem a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, conhecida como FICO, que vai conectar o Brasil central ao litoral. Depois, a terceira ferrovia seria a integração do Oeste e Leste, que é um novo traçado que vai incluir Mara Rosa, em Goiás, conectando a Ferrovia de Integração Centro-Oeste. E por fim, a Estrada de Ferro 118, que é um novo projeto para ligar os portos de Niterói, no Rio de Janeiro, e Vitória, no estado do Espírito Santo, incluindo a construção do ramal em Anchieta. E é claro que isso traz impacto econômico e ambiental também, eficiência logística em primeiro lugar, redução de custos para o agronegócio e outros setores estratégicos, além da sustentabilidade, porque projetos como o Ferrogrão, eles incluem aí o corredor de esverdeados com governança ambiental robusta e também a geração de empregos, é claro. Infraestrutura ferroviária sempre impulsiona a economia regional e nacional também. Atualmente, as ações da Vale, com Vale 3, estão incrivelmente descontadas. Essa cotação de R$ 55, ela já desvaloriza 23,52% nos últimos 12 meses. É incrível o que estamos vendo aqui com a Vale. PL de 5,17, ou seja, realmente um terço do benchmark de mercado, que é de 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, exatamente o que a Vale está entregando para os seus acionistas, e um PVP de 20% acima do seu valor patrimonial, mais um dividend yield de 9,76%, ainda mais depois dessas quedas robustas que aconteceram nas cotações da companhia, por razões diversas, que eu já tenho trazido aqui diversas vezes no Ativo Virtual, e eu te recomendo assistir o Fique Preparado, que tem toda a informação que o pequeno investidor precisa saber antes de investir em uma empresa. Neste caso aqui da Vale, são mais de 23 minutos que vai realmente te preparar para tomar a sua decisão se faz sentido investir na companhia ou não faz. Sem falar outros conteúdos complementares, como por exemplo esse aqui, como que eu fiz 15 mil reais em dividendos sintéticos, utilizando a Vale e a Bradespar também. Tem diversos conteúdos que vão te ajudar a tomar a sua decisão, com certeza. E o tema da vez agora é o Tesouro Direto, pelo menos a renda fixa, especialmente os pré-fixados e também os pós-fixados atrelados à inflação. Aqui, a venda dos pré-fixados disparou 61% novamente com taxas recordes no mercado. Se viermos diretamente no site do Tesouro Direto, basta clicarmos aqui em títulos, depois preços e taxas. E não é difícil não encontrar aqui excelentes ofertas que estão acontecendo, praticamente inacreditáveis há 3 meses atrás que as taxas chegariam a esses patamares aqui, mas realmente podemos ver 15,64% no pré-fixado 2027, no momento que eu estou gravando o vídeo, é claro. Provavelmente se você deixar para assistir esse vídeo em um outro
dia, você vai ver outras taxas aqui. Afinal, elas mudam de acordo com o mercado todos os dias na Bolsa de Valores. E temos então 15,64%, uma taxa incrível para o prefixado 2027 e 2031 com 15,12%. Já o IPCA 2029 pagando IPCA mais 7,65%. Também outra taxa impressionante. E é exatamente sobre isso que essa matéria está falando. Afinal, o retorno do Tesouro prefixado 2027 saltou de 12,93%, o que já era uma taxa altíssima, e foi para 14,02%. E isso em novembro. Observem que eu acabei de mostrar que as taxas estão passando dos 15%. O de 2027, 15,60%. Mas atenção, quem já tem esses títulos na carteira pode estar vendo o preço cair devido à marcação a mercado. E é por isso que você precisa compreender qualquer tipo de investimento, ainda que te digam que a renda fixa não tem riscos. Claro que tem. Dependendo da renda fixa, pode não ter um risco direto, ou seja, aquele que você percebe imediatamente, mas você pode ter riscos indiretos, como a inflação, oscilações cambiais e outros problemas que você não está enxergando ali na renda fixa, onde basicamente, sim, você vai receber o contratado, mas em relação à economia em que você está inserido, aí sim pode morar o risco. Mas no caso do Tesouro Prefixado e também no IPCA, existe a marcação ao mercado muito forte, onde se esses títulos tiverem as suas rentabilidades atualizadas, pode significar que você vai perder dinheiro. E é exatamente aí que vamos falar dessa matéria, que está mencionando o juro a 17%. E ela considera como ganhar mais na renda fixa ao comprar agora e vender depois quando as taxas caírem. Mas será? Bem, de acordo com essa matéria, se os juros futuros chegarem a 17%, algo preocupante para a economia, mas uma excelente oportunidade para os investidores atentos, quem comprar os títulos de renda fixa agora, com taxas altíssimas, pode lucrar ao vendê-los no mercado secundário quando as taxas começarem a cair. E é exatamente disso que essa matéria está falando. Então vamos esclarecer dois pontos importantes. O primeiro, o que é mercado secundário? É aí onde você pode comprar ou vender os títulos antes do vencimento. Já a marcação a mercado é o valor atual do título calculado com base nas condições do momento, como as taxas de juros. E se você comprar um título com a taxa alta agora, ele pode ser mais valioso no futuro, quando as taxas caírem. Afinal, o seu título pagando mais, ou seja, com uma rentabilidade maior, ele acaba sendo mais caro no mercado e valendo mais em relação aos títulos que estiverem presentes no mercado. Quando isso vai acontecer? Bem, essa é a pergunta que você precisa avaliar diante de diversos cenários econômicos e também avaliando o que o próprio Banco Central divulga, lá no Boletim Focus, por exemplo. Então, se você acredita que as taxas vão melhorar, então esse é o momento de se comprar para aguardar que as taxas caiam e assim o seu título comprado agora, como por exemplo os 15,60% que eu acabei de mostrar, seja mais vantajoso quando ele voltar a descer para 14%, por exemplo. A matéria destaca que as principais oportunidades para aumentar os seus ganhos no mercado secundário estão nos CDBs e títulos do Tesouro prefixado, que já pagam taxas acima de 16%. Bem, como vimos, essa matéria está exagerando um pouco, porque não chegou a 16%. Já chegou no passado, recente, antes do Natal, mas recentemente está pouco abaixo de 16%. Assim como o IPCA+, teve circuit break, quando o título foi oferecido no mercado com IPCA mais 8% até um pouco acima disso. E assim eles complementam, abre aspas, se houver queda na curva de juros após o seu pico, quem comprou o título durante a alta com taxas atrativas pode vendê-los com ganhos. Fundos que investem em títulos públicos longos também podem capturar o fechamento da curva com boa eficiência, fecha aspas. Então, na verdade, se você quer se aventurar no mercado da renda fixa para marcação a mercado e não para cumprir com o seu tempo de carência até a rentabilidade total do título que você adquiriu, lembre-se que a marcação a mercado é uma faca de dois gumes. Você pode ganhar, como pode perder. Então, se você não acompanha as notícias frequentemente, não está entendendo o que está acontecendo com a economia, não assiste o ativo virtual, vai ficar difícil de você ter bons resultados da marcação a mercado. Talvez, nesse caso, seria interessante procurar um fundo que faça esse trabalho por você, cobrando uma taxa de administração acessível. Afinal, o timing, ou seja, o momento que você entra nesses títulos, é o segredo para lucrar com a marcação a mercado. Mas deixa aí nos comentários abaixo, já ganhou com a marcação a mercado? Compartilha, afinal, a sua experiência pode acabar ajudando outras pessoas que estão pensando em investir também. Agora vamos falar desse comunicado ao mercado divulgado pela Taesa, que foi divulgado no dia 26 de dezembro, onde a Taesa continua mostrando sua força no setor elétrico. E com a entrada antecipada em 4 meses, a concessão Nova Trans agora conta com reforço que aumenta a receita anual em 10,8 milhões de reais.
reais. Então, é isso que a gente precisa entender nesse comunicado ao mercado, o que ele representa para a Taesa. Primeiramente, sem dúvida, essa antecipação ela mostra realmente que a Taesa é muito forte no mercado e consegue utilizar muito bem seu ecossistema. 4 meses de antecipação em relação ao prazo limite exigido pela ANEEL, que é abril de 2025. Em resumo, o que aconteceu aqui? O Operador Nacional de Sistema Elétrico, ou seja, a ONS, liberou o funcionamento comercial do banco de capacitor na subestação de Colinas, que faz parte do reforço autorizado para a Nova Trans, que é justamente uma concessão da Taesa, onde ela tem 100% da concessão, entregando para ela também 100% do total da RAP. E qual seria então a importância desse reforço? Ele aumenta a eficiência do sistema de transmissão de energia que conecta as regiões norte e sudeste do Brasil, com aproximadamente 1.278 quilômetros em linhas de transmissão e 6 subestações, passando pelo Maranhão, Tocantins, Goiás e o Distrito Federal. E o que isso significa então para a Taesa e os seus acionistas? Bem, primeiramente, é claro, a RAP, que é a receita anual permitida, provisória, que já adiciona 10,8 milhões de reais até 2029, quando haverá uma revisão tarifária periódica, ou seja, vai aumentar essa receita aqui da empresa. Depois, a entrega antecipada do projeto, que acaba destacando a eficiência operacional da companhia e o compromisso com um crescimento sustentável. Além disso, reforça sua estratégia de disciplina financeira, que é algo crucial em um setor regulado, na verdade tão fortemente regulado quanto é o de transmissão de energia. A Nova Trans ela entrou em operação em 2003 e é uma peça fundamental no sistema de transmissão brasileira, justamente pela abrangência do projeto. Então, resumidamente aqui, o que os investidores precisam compreender? Primeiro, que essa notícia é muito positiva, ou seja, aumento de receita, entrega antecipada e eficiência, que acabam destacando a capacidade de execução da companhia. No entanto, é importante lembrar que a RAP é provisória e será revisada em 2029, o que pode ajustar o valor no longo prazo. Mas aqui eu só vejo esse reajuste a mais. Não faz sentido ter um reajuste a menos, justamente por conta das condições financeiras e econômicas do país, que aliás acabamos de discutir sobre as taxas de juros, que estão altíssimas para conter a inflação. Atualmente as ações TAE11 nessa cotação dos R$ 32,82, na verdade 84 centavos, não precisa nem dizer que ela está incrivelmente descontada. Um PL de 6,78 para a TAE11, não tem dúvidas, a empresa está muito descontada em relação à sua capacidade de geração de lucros. Lembrando que para 2025, o CEO da empresa, o novo CEO, que eu já até apresentei ele aqui no canal, trouxe o compromisso público de elevar o payout da companhia, que atualmente está em 75%, para 90% até 100%. Até porque a empresa financia seus projetos com algo que muita gente critica sem entender o funcionamento da companhia, que é através das suas debêntures e financiamentos diversos que ela faz, contraindo novos empréstimos. É assim que ela funciona. E depois de pagar os investimentos e as despesas, o lucro líquido é integralmente, ou pelo menos poderia ser integralmente distribuído aos acionistas, porque já estaria tudo pago e o funcionamento da máquina da Taesa continua sendo uma geração absurda de dividendos numa empresa muito estável, atualmente em 10,84%. É claro que quem acompanha o Ativo Virtual frequentemente e não assiste um vídeo e depois fica muito tempo sem assistir outro vídeo, acaba não compreendendo essas nuances e aí acaba criticando a companhia por coisas que tão somente não entendeu. Agora vamos falar da Copasa, que ela está prevendo um investimento recorde para os próximos anos. Afinal, a empresa trouxe aqui um plano audacioso, investir 16,9 bilhões de reais até 2029 para universalizar seus serviços. Mas será que esses investimentos podem comprometer a saúde financeira da Copasa? E o que isso significaria então para os acionistas? Vamos entender agora. A verdade é que a Copasa ampliou em 87% o volume de investimentos planejados, passando de 6,5 bilhões de reais para incríveis 12,2 bilhões de reais, mostrando que ela pretende investir 2,3 bilhões em 2025, 3,2 bilhões no ano de 2026 e no ano de 2027 também, 3,5 bilhões em 2028, 3,6 bilhões de reais em 2029. De acordo com a companhia, o objetivo aqui é cumprir com o novo marco do saneamento, que exige 99% de acesso à água tratada e 90% de esgoto tratado até 2033. Então, por que isso importa? Esses investimentos eles são essenciais para que a Copasa amplie sua competitividade diante do aumento de concorrentes privados. Além disso, acaba reforçando seu compromisso com a sustentabilidade e a excelência operacional, buscando atender às metas de universalização já previstas há muito tempo. Mas não é só isso. A execução também eficiente desse plano acaba sendo crucial para garantir a liderança social para operar essencialmente um setor tão regulado. Mas a Fitch Ratings faz um alerta. Lembrando que a agência Fitch
ela destacou que o aumento nos investimentos pode fortalecer o modelo de negócios e mitigar riscos regulatórios com um porém. Porém esse que é a alavancagem financeira da Copasa, que deve subir até 3 vezes. Ou seja, o fluxo de caixa livre será negativo nos próximos anos, gerando pressão adicional. Inclusive, a Fitch Ratings ela também manteve o rating AA+, aqui no Brasil, com perspectiva positiva. Não é o mais alto, mas é o segundo mais alto, ainda por cima com perspectiva positiva, o que levou a Genial reiterar a recomendação. Ou seja, a Genial Investimentos classificou o novo plano de investimentos da Copasa como uma novidade positiva e que deve ser comemorada, tendo em vista o histórico de investimentos muito baixos, atrasando o processo de universalização dos serviços, fecha aspas. Então, a recomendação da Genial é manter as ações, ou seja, ao que parece, a recomendação é neutra, ou seja, se você já tem as ações, não faça nada, mas se você não tem, também não compre, com preço-alvo de R$ 27, podendo ter uma valorização potencial de 32% em relação ao fechamento do dia 26. No momento que eu estou gravando esse vídeo, CSMG3 está aqui cotado a R$ 20,44, ficando muito claro que o preço-alvo estabelecido pela Genial é uma diferença considerável e inclusive pode gerar uma bela rentabilidade para os acionistas. Valorização atual de 11% nos últimos 12 meses, PL absurdamente descontado de apenas 5,55 e um PVP que eu diria justo, na verdade até um pouco descontado, 1% em relação ao valor patrimonial da empresa, mas pagando 13,36% de dividend yield. E agora vamos falar desse fundo imobiliário que comprou 15 imóveis do grupo Carrefour, no valor de R$ 725 milhões. Essa transação acabou fortalecendo a diversificação do portfólio do fundo e agora conta com 40 ativos distribuídos em 10 estados. Que fundo é esse? É o Fundo Imobiliário GARE11, que é um fundo do tipo de tijolo no segmento híbrido. Seu valor patrimonial por cota é de R$ 9,16, mas atualmente na bagatela de R$ 8,58. Sim, porque o PVP está 7% mais descontado do que ele vale no papel. Valor patrimonial de 1,35 bilhão de reais atualmente, com 147,46 milhões de cotas desse fundo. Basicamente, podemos dizer que ele tem 8 imóveis em São Paulo, ou seja, majoritariamente em São Paulo, a exposição do risco dele, depois na Bahia com 4, seguido de 2 imóveis no Rio Grande do Sul, Paraíba, Alagoas, Distrito Federal e Rio de Janeiro, e um em Pernambuco, Maranhão e Goiás. Atualmente, o dividend yield do fundo é bom, de 12,32% nos últimos 12 meses, muito descontado, como eu falei, 7% em relação ao valor patrimonial, liquidez média diária para nenhum cotista colocar defeito, praticamente 8 milhões de reais negociados diariamente na Bolsa de Valores e uma valorização de 3,37%. Essa operação foi realizada no modelo Sale and Leaseback, com contratos de locação atípicos e prazo inicial de 13 anos, além da possibilidade de renovação, fortalecendo com isso o portfólio do fundo, que agora conta com 40 ativos distribuídos em 10 estados. Mas e você? O que achou de todas essas notícias, comunicados e fatos relevantes? Deixe aí nos comentários abaixo e desde já agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.